Bom, vamos então dar início ao evento de hoje, né? Boa noite a todos, é um prazer estar aqui novamente, junto à instituição, à Universidade Mackenzie, né? E sejam todos bem-vindos. Eu sou Tatiana Risse, doutoranda do curso de Controladoria e Finanças Empresariais, e é com grande satisfação que iniciamos agora mais um webinar, promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Controladoria e Finanças do Centro de Ciências Sociais e Aplicadas da Universidade Presbiteriana Mackenzie. O evento desta noite tem como tema atualização para o fechamento das demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2021. Bom, vou passar para vocês agora, né, um vídeo, vou compartilhar aqui um pequeno vídeo de 2 minutos para falar um pouquinho do nosso programa. Tá vendo já para vocês? Já. Tá passando som? Som não. Som não. Sem som ou com som? Tá sem. Tá sem? Peraí, então vamos incluir. Para ser bem sucedido. E agora? Sim. Pronto, Agora vou sim. começar então. Muito obrigada. Para ser bem-sucedido e crescer, uma empresa precisa gerenciar muito bem seus custos, seus recursos e fazer uma gestão cuidadosa das finanças, processos e operações. Isso exige especialistas em controladoria e finanças. Não é à toa que o profissional desta área é cada vez mais valorizado. Ele é uma peça-chave no crescimento e na sustentabilidade dos negócios. Quer ser um deles? Então inscreva-se nos cursos de mestrado e doutorado profissional da Universidade Presbiteriana Mackenzie. São cursos com uma proposta inovadora, totalmente voltados para a realidade do mercado e que formam profissionais preparados para assumir cargos estratégicos em diversos tipos de organização. Torne-se um mestre ou doutor capaz de desenvolver soluções inovadoras nas áreas de auditoria, contabilidade, tributação, controladoria, finanças, regulação, riscos e governança. E tudo isso adquirindo o estado da arte na área aplicando métodos científicos. O corpo docente é constituído por doutores com excelente formação acadêmica, além de ampla experiência no mercado. Reconhecidos profissionais de mercado também atuam como professores convidados. E aproveite os convênios e acordos internacionais que o curso mantém com associações setoriais para entender como todo o conhecimento pode ser aplicado no dia a dia das empresas. Invista em sua carreira. Torne-se um mestre ou doutor em controladoria e finanças empresariais e ocupe uma posição de destaque no mercado. Seja o profissional que as empresas estão precisando. Desenvolva o conhecimento na forma de técnicas e práticas inovadoras que farão diferença nas empresas. Bom, mostrei um pouquinho, né, para vocês do nosso curso. E agora eu convido... tem alguém? Opa, pera. Agora eu vou convidar o professor José Carlos Joiadomari para dar a saudação inicial aí do nosso evento. Obrigado, Tati. Prazer aí estar com vocês. Obrigado aí pela presença. A professora Cecília, o professor Carlos, como mediadores desse webinar, que o Anderson e o Silvio, sócios aí da UI e doutorandos do nosso programa, vão proferir aí para vocês. Acho que é um momento de troca de conhecimento. É bem isso que a gente valoriza no nosso programa, né? O conhecimento é produzido de forma colaborativa. Então, se vocês aí têm interesse em participar desse projeto, né? Desse desenvolvimento, nós estamos aí com vagas remanescentes agora para começar o ano, né? Então, para o mestrado e para o doutorado. Então, vocês fiquem atentos aí nas redes sociais, enfim. Do nosso lado aqui, só temos a agradecer aí por esse momento. Eu também vou pedir, acho que vai ter uma troca de conhecimento muito importante aqui, né? Mas eu tenho um TCC agora aqui para cuidar, então
Me desculpe aí pela minha ausência, mas desejo um ótimo evento a todos e todas, que vocês possam desfrutar aí um pouco desse conhecimento, né, que já é uma proposta nossa de devolver, né, de olhar esse conhecimento que é produzido no campo da prática e que vocês também possam desfrutar desse momento. Obrigado, então, me desculpem aí por já estar saindo. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigada, professora Aldomari. Obrigada. Bom TCC aí. Bom, retomando, eu vou apresentar, então, nossos moderadores, né, e nossos palestrantes de hoje. Hoje teremos como moderadores a Cecília Geron e o Carlos Poltronieri. A Cecília, ela é doutora, mestre e graduada em contabilidade pela FEA USP, sócia da Presum Contabilidade Internacional, Presum Serviço Administrativo e Lumades Treinamento. Professora do programa de pós-graduação em Controladoria e Finanças Empresariais da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Vice-presidente adjunta da Regional São Paulo e diretora executiva de normas contábeis da ANEFAC. O Carlos Poltronieri. O Carlos é aluno nosso aqui também do programa, doutorando, né? Ele é professor do Mackenzie e mestre também em Controladoria Empresarial pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, pós-graduado em Contabilidade, Auditoria, Controladoria pela Pontífica Universidade Católica de Campinas, graduado em Ciências Contábeis pela Pontífica Universidade Católica de Campinas, professor de pós-graduação em Gestão, Estratégia e Governança Corporativa, Riscos e Compliance e Gestão Inovadora em Finanças da Pontífica Universidade Católica de Campinas. É sócio da Consulcamp Auditoria, responsável por trabalhos de auditoria, asseguração e transações corporativas. Realiza trabalhos de consultoria em implementação de governança corporativa, controles internos e assessorias em processos de gestão. É board member da Aliotti Group, Aliança Internacional de Contadores e Advogados para a Latam. O Anderson Pascoal Constantino, também aluno nosso, né, do doutorado, né, aqui do Mackenzie. Ele é graduado e mestrado em Ciências Contábeis e MBA em Finanças. Possui mais de 24 anos de experiência em auditoria de empresas de capital aberto do Brasil e USA, com relatórios em IFRS e também atende controladas de empresas sediadas no exterior. Atuou na UI do Canadá por 2 anos, atendendo clientes do segmento de serviços de tecnologia. Possui experiência em IPO do mercado local, CVM e SEC. Atua também como sócio-líder em auditoria de clientes do segmento de tecnologia, mídia, telecomunicação e serviços. Bom, agora falar do Silvio. Silvio Takashi. O Silvio Takashi acabou de entrar aí no nosso programa, então, Silvio, seja bem-vindo. Né? Então, é um doutorando já também pela Universidade Mackenzie. Ele possui 27 anos de experiência em auditoria independente. Atualmente é sócio do Departamento de Práticas Profissionais de Auditoria da Ernst Young Brasil. Silvio é bacharel em Ciências Contábeis pela FEA USP, pós-graduado em Administração Financeira pela FEA USP e possui MBA pela Business School São Paulo. Coordenador do Comitê de Normas Contábeis e membro da Comissão Nacional de Normas Técnicas do IBRACON. Coordenador do Grupo de Trabalho de Normas de FRS e do Grupo de Discussões com a Receita Federal do Brasil, ambas do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, o nosso CPC. Foi coordenador de Relações Internacionais do Comitê de Pronunciamentos Contábeis de 2015 a 2018. Bom, pela apresentação aí dos nossos convidados de hoje, dá para ver que são pessoas profissionais aí, totalmente de mercado, e tenho certeza que vão compartilhar conosco os melhores conhecimentos. Passo a palavra agora para a professora doutora Cecília, e só para lembrar, então, vai ter o chat, se vocês tiverem dúvidas, coloquem no chat. Peço, por gentileza, para aqueles que não são os apresentadores, desliguem as câmeras, desliguem os microfones, né, para a gente não ter aí nenhuma interferência no nosso evento. E logo ao final do evento eu vou estar colocando também no chat o formulário, né, para presença, para aqueles que precisam de certificado. Então, professora Cecília, é com vocês aí agora, viu? Muito obrigada. Boa noite a todos e a todas. Bem-vindos a esse mais um evento, né? Eu acho que é o nosso último evento do ano.
o Anderson e o Silvio, eles vão falar aí dos cuidados que a gente precisa ter no fechamento das demonstrações contábeis desse ano. Então, eu vou passar a palavra agora para o Carlos, fazer a saudação dele, e depois a gente passa a palavra, então, para o Anderson e para o Silvio. Boa noite. Obrigado, professora Cecília. Boa noite, pessoal. Prazer estar com vocês, prazer estar com o Anderson, com o Silvio. E bom evento para todos, acho que vai ser bastante produtivo, né? Acho que preparar uma pauta bastante interessante aí. Bom evento, passo a palavra aí pro Anderson, né, para iniciar. Um abraço. Obrigado, professor Carlos, obrigado, professora Cecília, o Mackenzie aí pela oportunidade também, né? Para a gente está super sempre interessado aqui em estar muito próximo da academia, né? Então a gente fica buscando isso praticamente o ano todo. Não sei se estão vendo a minha apresentação. Estamos sim, perfeito. Sim. Tá joia. Bom, Silvio, você quer fazer uma rápida introdução? Obrigado aos professores aí, ao professor Cecília, ao professor Carlos, pelo convite. É um prazer estar aqui. Acho que é bem o que o professor Oyadomari falou. Acho que estamos aqui para compartilhar conhecimento e aprender também, né? Acho que essa troca de conhecimento é sempre importante no programa, né? Obrigado, Silvio. Bom, o objetivo é a gente fazer uma apresentação aqui dos assuntos importantes do ano de 2021 e que devem impactar as demonstrações financeiras. Então, nós não temos aí esse ano uma norma, né, pesada que entrou esse ano, como foi com o FRS 16, por exemplo, FRS 15, FRS 9, mas a gente tem alguns assuntos específicos, até da legislação fiscal brasileira, algumas decisões e algumas outras transações que aconteceram no mercado, por exemplo, com um volume grande de IPOs, surgiu aí discussão de outras transações que vai estar muito forte aí, sendo discutido aí para o ano de 21. Então, a gente estava abordando nessa apresentação. A gente vai dividir essa apresentação com todos depois, mas a gente vai falar primeiro, então, sobre os impactos diretos das demonstrações financeiras, alguns assuntos específicos para isso, depois a gente vai colocar sobre aquelas normas emitidas, mas ainda não vigentes. A gente vai falar sobre as considerações importantes a serem observadas aí na preparação das SDFs. Aqui é mais algumas dicas aqui do que a gente tem, que a gente captura aí quando a gente faz uma revisão de demonstração financeira, o que acaba passando, a gente acaba deixando de se atentar. Os desafios aqui, como o ano foi bem significativo até para o Brasil com relação ao volume de transações de capital que nós tivemos, a gente vai falar um pouco aqui, e de novo, aqui é só uns reminders aqui de transações de capital, né, o que necessita antes e depois, é mais aqui uma forma de um education aqui com relação a isso. A gente vai falar também sobre uma coisa que aconteceu aí mais aqui no ano de 2021, a gente via muito pouco no passado, acontecia sim, mas muito pouco, com relação ao ataque cibernético aqui, mas a gente vai focar nisso justamente quais seriam ali as ações tomadas para a administração, né, e qual o impacto talvez nas demonstrações financeiras com relação a isso, e depois passar rapidamente ali quais são os principais itens dentro do IFRS Foundation, o que está na agenda do IFRS. Né? Silvio, você consegue seguir nessa aí? Sim, acho que o grande tema aqui dos últimos 2 anos, dos últimos 2 exercícios em termos de contabilidade e auditoria tem sido a discussão de ativos contingentes, né? Notadamente quanto a algumas decisões aí do Supremo Tribunal Federal que afetaram aí substancialmente até a visão mesmo patrimonial das empresas, né? Então a gente tem, no ano passado foi aquela discussão sobre o ICMS da base do PIS/COFINS, né, que foi a tese do século, que gerou aí mais de 200 bilhões de créditos tributários aí para os contribuintes, né, num cenário aí econômico brasileiro meio negativo, né? Então a gente tinha muita expectativa de que talvez o Supremo, quando julgasse a modulação, eles tenderiam aí para um lado mais político, para favorecer o caixa do Tesouro Nacional, mas felizmente
do lado do contribuinte, isso não aconteceu, né? Então, em maio de 2021, teve a grande decisão lá, a modulação, a decisão dos embargos, que foi favorável aí para os contribuintes, no sentido de que você podia tomar créditos de PIS/COFINS sobre o ICMS calculado aí nos últimos anos. Então, tinham empresas que tinham créditos desde 2003, mas mais de 18 anos de créditos a calcular. Então, teve um trabalho bastante intensivo das consultorias tributárias, dos auditores e das companhias também. O pessoal de tributos das empresas tiveram um trabalho bastante árduo aí nesses últimos, na verdade, 4 anos, quase 5 anos, desde março de 2017, quando essa decisão começou, né? Então, com o julgamento dessa tese, aí surgiram outras variantes, né? Como o ISS na base do PIS/COFINS, que ainda não foi julgado pelo Supremo, né? E também sobre o INSS, sobre o salário maternidade, que foi uma decisão do Supremo de dezembro de 2020, né? Então, o que tem acontecido aí talvez tenha sido um amadurecimento no entendimento aí dos auditores, né? Então, o IBRACON tem discutido isso bem antes da adoção do IFRS, né? Quando um ativo contingente deve ser reconhecido no balanço, né? Então, a ideia que a gente tinha aí nos últimos 20 anos era de que um ativo contingente deixava de ser contingente no momento que houvesse aí o praticamente certo, né? E o praticamente certo para o auditor, na maioria das vezes, era quando ocorresse o trânsito e julgado da ação da companhia, né? Então, com base nessa decisão aí do Supremo, do ICMS da base do PIS/COFINS, que ocorreu em maio de 2021, havendo uma repercussão geral e não havendo vícios processuais no processo individual de um contribuinte, não é mais necessário que ele aguarde seu trânsito de julgado para reconhecer esse crédito tributário, né? Então, quando há uma causa de repercussão geral e sem vícios processuais, à medida que já existe essa decisão do Supremo, as companhias poderiam já reconhecer seu crédito, né? Porque é praticamente certo que ela vai ter esse ganho efetivo aí, tributário no futuro. Não há nenhuma instância inferior ao STF que poderia julgar de forma contrária. Por isso que os auditores acabaram aí aceitando esse momento como sendo o gatilho aí para se reconhecer o ativo contingente, né? Então, isso também foi aplicado para essas duas outras teses, né? Que a gente está comentando, INSS sobre salário e maternidade, né? E o ICMS da base do PIS/COFINS. A questão do ISS ainda não está muito clara, né? Então não passou ainda pelo crivo aí do Supremo, então a gente deveria aguardar um pouco mais aí para se reconhecer o crédito efetivo e também baixar a provisão, se cabível aí no caso dos clientes, né? Um outro tema também que passou a ser discutido de forma muito intensa nesse último trimestre, no terceiro trimestre de 2021, foi essa questão da tributação, da atualização do Selic para fins de RPJ e contribuição social sobre o lucro líquido, né? Então, eu tive a oportunidade de participar também na entrega lá do Prêmio Transparência, teve até um evento de discussão contábil com alguns dos ganhadores. Esse prêmio aí é oferecido pela NEFAC, né, do qual a professora Cecília também faz parte da diretoria. E um dos temas que foi discutido entre o pessoal da controladoria, teve vários participantes no painel técnico da entrega do Prêmio Transparência, foi justamente essa questão da tributação da Selic pelo IRCS, né, que foi uma discussão talvez até um pouco intempestiva, né? Por quê? Porque o STF julgou essa questão em 24 de setembro, né, e publicou a ata no dia 27 de setembro, ou seja, 3 dias antes de se encerrar o terceiro trimestre. Isso para as companhias abertas, reguladas pela CVM, é um prazo muito exíguo, né? Se a gente considera que eles têm 45 dias para arquivar a fórmula de TR depois do encerramento do exercício, então teve um mês aí de outubro e novembro bastante corrido, tanto para auditores como para as companhias, né? Então, o que dizer? Essa tese, que afeta principalmente essa questão do ICMS da base do PIS/COFINS, né? Logicamente, como haviam créditos muito antigos, eu até comentei que tinha empresas que tinham créditos, estavam pleiteando uma sua ação, aí, créditos desde 2003, logicamente que há uma atualização pela Selic desses créditos, né? O que é permitido aí pelo regulamento de imposto de renda. O que o Supremo fez
é que, ao julgar essa tese, o Supremo disse que toda essa parte de atualização de receita financeira da Selic, sobre esses processos em que houve um pagamento a maior, como foi o caso do ICMS da base PIS/COFINS, você não deveria tributar IRCS. Né? Então, isso gerou uma tremenda confusão no mercado. Né? Por quê? Porque tem gente que já tinha recolhido no momento do reconhecimento do crédito do ICMS da base PIS/COFINS, lá atrás, né? Nos últimos anos, nos últimos 4 anos, né? À medida que os processos vinham sendo julgados, né? E, de repente, o Supremo disse que não incidiria mais IRCS sobre esse ganho tributário. Né? Então, as companhias correram aí para levantar o montante a ser contabilizado dentro do próprio terceiro trimestre, né? E foi uma discussão assim meio louca. Né? Vários clientes não queriam reconhecer porque não tinha montante levantado, outros falaram que era impossível, que tinha que levantar um histórico muito grande de vários anos, mas no final acho que todo mundo acabou conseguindo efetuar esse reconhecimento dentro do terceiro trimestre. Né? Então, qual que foi a discussão? Né? Aquela velha discussão, as companhias jogam para o auditor fala que ele não pode definir norma contábil, né? Então é uma questão da companhia junto ao seu regulador, né? Mas o IBRACON, de certa forma, sempre acaba tentando aí apaziguar os ânimos. Né? Então, o IBRACON, embora não seja uma norma contábil, emitiu aí um comunicado, uma circular, né? Que acabou, embora indevidamente, circulando pelo mercado e acabou convencendo muita gente a reconhecer esse crédito dentro do terceiro trimestre. Né? Então, eu acho que não é culpa de ninguém, não era esperado que acho que o Supremo julgasse isso bem no finalzinho do terceiro trimestre, né? Mas acabou tumultuando aí um pouco o fechamento do terceiro ITR. Né? Então, acho que o grande tema de discussão nesses últimos anos tem sido realmente ativo contingente, que logicamente não teve uma alteração conceitual do CPC 25, nem no IS 37, mas houve aí um amadurecimento aí do pensamento contábil. Né? Não sei se ficou alguma questão. A gente pode ir para o próximo? Silvio. Sim. É uma pergunta. Esse assunto da Selic, ele teoricamente, me corrija se estiver errado, mas ele seria um objeto de disclosure lá do IFRIC 23, ou seja, as empresas já deveriam estar prevendo isso como um assunto controverso, e agora com essa mudança eu teria que ter um tratamento favorável agora, ou seja, diferente em relação a esse assunto, falando de IFRIC 23 lá, dos assuntos controversos. Como que vocês têm visto isso? Sim, entra totalmente no escopo. Né? Tudo que é imposto de renda e contribuição social, Carlos, entra no escopo do IFRIC 23 e CPC 22, né? E nesse caso aí não existe nem a figura lá do praticamente certo, né? Seria o more like the not, que é o possível, né? Então, se é possível que você vai ganhar um item incerto de IRCS, teoricamente, você já poderia reconhecer esse ativo. Então, um grau de exigência para fins de trigger de reconhecimento de ativo um pouco menor quando a gente trata de IRCS no Brasil. Né? Ô Silvio, me fala uma coisa. Então, quando que a gente vai poder contabilizar o ativo, reconhecer o ativo referente ao PIS e COFINS sobre o ISS? Só quando tiver trânsito em julgado? Não, professor. Geralmente é quando a gente já tiver ou trânsito em julgado ou então uma decisão de repercussão geral do Supremo. Né? Que no caso do ISS ainda nós não temos de forma similar ao que aconteceu com o ICMS. Né? Então, são dois fatores que a gente tem que considerar: o trânsito de julgado da ação individual de cada contribuinte ou então uma decisão de repercussão geral do Supremo. Bom, vamos lá. Acho que aqui é uma questão da atualização daquela nota sobre a pandemia, né, do Covid-19. Isso já foi algo que saiu um ofício circular no ano passado da CVM 02 de 2020. Com certeza isso aqui precisa ser replicado aí a divulgação para o ano de 21, né, sobre os efeitos que a pandemia está trazendo para as companhias, né? Algumas companhias estão sendo muito mais afetadas que outras, mas deve ser divulgado isso. Então, os principais tópicos aqui que deve ser avaliado
é a parte, logicamente que não é uma lista exaustiva, mas que deveria ser considerada, é a parte de going concern, né? Justamente a continuidade das operações, alguma provisão de perda de ativos não financeiros, estoques, tem alguma provisão efetiva, questão de movimentação de estoque, baixa movimentação, alguma provisão, várias empresas estão fazendo isso, né? Com relação à provisão para reestruturação. Então, contratos de arrendamento, a gente volta lá no pesadelo do IFRS 16, né? Mas a gente volta, algumas empresas aqui fizeram as renegociações de contratos de aluguéis, e aí tem que ser revisitado os cálculos lá relacionados ao IFRS 16, enfim. Determinação de valor justo, estimativas contábeis que podem ser impactadas, reconhecimento de receita, né? Em alguns negócios, como prestador de serviço, que tem sua receita mensal, enfim, às vezes fechou, então aquela receita não deveria ser reconhecida, somente se for líquido certo que ele não vai ter devolutivo, ou não vai precisar prestar o serviço, que realmente é muito difícil. Um caso aqui de academias, né? Então tem que ser divulgado. Instrumentos financeiros. Um outro tema que tem dado bastante discussão, que deu muita discussão ano passado, foi a parte de monitoramento dos covenants. Então, ninguém esperava com relação a essa pandemia, e aí teve muitas empresas que tiveram os covenants quebrados para o final do ano, e aí, se esse covenant está quebrado para 31 de dezembro de 2020 ou 2021, se você conseguir obter o waiver no ano seguinte, você tem que reclassificar toda a dívida para o circulante, né? Então, esse é um dos principais impactos. Logicamente, tem que ver o restante, né? Mas, de uma maneira resumida, é isso. Algum outro evento subsequente que tenha sido feito ou impactado com relação à pandemia, como reabertura das lojas, ou reabertura do estabelecimento, ou não, fechamento de alguma coisa, enfim, tem que ser considerado. Um outro tema que não é novo, mas que está na pauta aí da fiscalização para o ano referente a 21 e 22, e tem aumentado significativamente, é o pagamento baseado em ações, né? Por que aumentou? Todas as empresas que estão fazendo IPOs, elas têm um plano de pagamento baseado em ações, ou sua maioria tem. Então, isso virou aí um assunto importante, porque esses planos eles devem ser bem analisados, principalmente para avaliar qual a natureza dele, né? Se, com base no plano, ele tem uma característica remuneratória ou mercantil. E aí, uma característica aqui, quando a gente pode falar remuneratória, o impacto disso por exemplo, eu vou dar uma ação para um funcionário que ficar, por exemplo, na empresa 1 ano, seguindo lá toda a norma lá de stock option, enfim, onde ele tem um vesting period, mas naquele período, quando ele concluir, quando ele tiver direito à ação, o valor de exercício dele é 0, por exemplo. Então, isso, ele tem uma característica de ser remuneração, né? Então, se é remuneração, deveria transitar pela folha de pagamento, e aí reconhece os encargos sociais, e, consequentemente, você tem a dedutibilidade tanto da despesa, né, na verdade é a remuneração, quanto também da parte dos encargos, né? Então, porque, enfim, o que a gente tem visto aqui a maior parte das empresas acabam não fazendo essa avaliação, né? Primeiro que a norma de pagamento baseado em ações ela é bem complexa, então, assim, a maior parte dos contadores, né, no dia a dia, às vezes não estão preparados, né, com relação a essa regra, porque ela foge um pouco do usual, né, das regras, como quando tem mudança, principalmente, às vezes quando tem pagamento em caixa, ou, enfim. Então, eles acabam esquecendo toda essa parte aí de riscos fiscais, né, trabalhistas que podem estar por trás dessa regra. Então, ele tem potencializado o assunto para o ano de 21, justamente pelo volume de transações que tem acontecido associado ao plano baseado em ações. Aqui, a gente está relacionando aqui que são as normas emitidas, né, mas que elas ainda não estão vigentes. Você quer falar, Silvio? Sim, posso falar. Bom, o IASP está trabalhando em uma série de projetos, né? Logicamente que a gente pegou alguns que são mais impactantes, talvez, para o Brasil, né? Mas
Tem outros projetos também que estão aí na lista da agenda aí do IASB para os próximos anos, né? Que é possível de ser visto lá no site lá do ifs.org. Mas alguns que a gente tem discutido bastante no Brasil nos últimos meses aqui, o primeiro é em relação à classificação dos passivos como circulantes ou não circulantes, né? Então, houve uma revisão no IAS-1, no CPC 26, em janeiro de 2020, que acabou passando meio despercebido no Brasil, né? Depois saiu uma agenda decision do IFRIC, né? Comentando um pouco sobre esse aspecto da revisão, né? E aí que acho que caiu a ficha aqui para nós, aqui no Brasil, né? Mas o que fala essa alteração aí? Basicamente, se você tem um contrato de empréstimo com cláusulas de covenants, usualmente o que nós fazemos hoje é ver quais são esses covenants, né, no final do exercício, se existe algum teste de enquadramento em indicadores financeiros, por exemplo, e a gente vê se ele quebrou ou não em 31 de dezembro, né, para fins de classificação entre circulante e não circulante. O que essa revisão fez de uma forma bem sutil, e o IASB acabou de fazer mais uma revisão no IAS-1 que está em audiência pública, para acrescentar mais 2 parágrafos, o 72C e o 71.2D, no IAS-1, foi dizer que, mesmo que você esteja em 31/12 de um determinado ano, e você tem cláusulas contratuais que você tem que cumprir no próximo ano, por exemplo, a gente está agora em 31/12 de 2021, se a companhia tiver testes, por exemplo, de enquadramento em indicadores patrimoniais, por exemplo, um determinado passivo não pode superar um determinado montante, e esses testes vão ser feitos de forma trimestral no próximo ano de 2022, nós teríamos que projetar esses indicadores para 2022 e ver se em 31/12 a gente deveria reclassificar a dívida para circulante ou não. Então, é um exercício meio de futurologia, né? Então, muito se discutiu no CPC no início do ano, né? Bom, mas nenhuma empresa vai projetar dados negativos que justifiquem uma reclassificação de uma dívida por curto prazo, um ano antes de você quebrar aquele covenant, assim. Então, é uma discussão muito controversa, né? Então, a gente levou isso para o IASB, né, como CPC. Isso foi discutido com os membros do staff do IFRIC e do IASB, mas a norma está aí, né? Então, foi feita mais uma revisão da norma para deixar isso mais claro ainda. Então, se você está em 31/12, você tem que ver também se no ano seguinte você tem que cumprir com determinadas cláusulas contratuais, principalmente que envolvam indicadores de balanço, né? E ver se você vai conseguir cumprir para os próximos 12 meses essas cláusulas. Se você não conseguir cumprir, você teria que reclassificar a dívida para circulante já no ano anterior. Então, é uma medida bastante polêmica que vai entrar em vigor em 2024. Ela tinha uma aplicação já em 2022. Por conta da pandemia, houve uma pressão muito forte das jurisdições que foi postergada para 2023. E essa nova revisão do IASB postergou essa medida para 2024. Mas é uma coisa que vai afetar aí daqui a 2 anos. Eu acho que é interessante os preparadores, principalmente, estarem atentos a essa mudança para a gente não ter surpresa. Então, a gente tem tempo ainda para renegociar contratos e fazer essas projeções aí de uma forma muito mais calma, né? Uma outra alteração aí foi conceitual, basicamente, no CPC 26, no ES1 também, e no CPC 23, foi a definição do que é materialidade aí para fins de preparação de demonstrações financeiras, né? Então, muito se fala de materialidade do auditor, né, que é aquele número mágico que o auditor utiliza para ver se deveria ressalvar, modificar seu relatório ou não, mas no caso aqui do CPC 26, logicamente a gente está falando da materialidade para quem prepara a demonstração contábil, né? Então, materialidade para fins de IFRS é toda a informação que poderia, basicamente, influenciar a decisão de um usuário primário, seja ele um banco, um investidor, um fornecedor. Então, quando um preparador está preparando a demonstração e tem que fazer uma análise, será que aquela informação que ele quer omitir seria relevante para alterar a decisão de um usuário final daquela demonstração? E o usuário final daquela demonstração presume-se que esse usuário final também tenha um conhecimento contábil mínimo, né? Que ele não seja um leigo, né? Então, os preparadores vão ter que fazer esse exercício aí futuramente.
E, finalmente, o IFRS 17, né, então, que já foi emitido em 2017, já foi emitido há quase 5 anos também, ele vai substituir o CPC 11 e aquela norma que trata de contratos de seguro. Né? No Brasil, a maioria das companhias não vai ter impactos relevantes. Não se espera que as companhias tenham impactos relevantes com esse pronunciamento. Logicamente que as seguradoras vão ter, né? Obviamente. E por isso que a SUSEP também a SUSEP está discutindo muito aí com os seus regulados os efeitos que essa norma vai causar. Né? Então o IASB tem tido muito cuidado para fazer revisão dessa norma, né? Porque muitas seguradoras também postergaram a aplicação do IFRS 9, né, dos instrumentos financeiros, e quando você descasa a adoção do IFRS 9 com o IFRS 17, então existe uma certa incongruência aí, que o IASB tratou de revisar. Né? Então, para as seguradoras, elas devem adotar concomitantemente o IFRS 9 e o IFRS 17, para não ter descasamento de ativos financeiros, né? E isso deve ocorrer até 2023. Né? Como essa norma foi feita pensando no mercado europeu, no mercado americano, no mercado asiático, então existem muitos contratos de seguro com vários elementos que não existem no Brasil, são contratos muito complexos. Né? Dizem que o americano já nasce com uma apólice de seguro, né? Com seguro de vida já quando ele nasce. Então, essa apólice tem vários elementos de resgate antecipado, em vida, aí, que são afetados aí por esse novo pronunciamento, mas que no Brasil talvez não tenha efeito, porque nossos contratos de seguro são mais simples. Né? Acho que é basicamente isso. Sim. Aqui, o nosso objetivo foi a gente passar aqui alguns itens importantes, né, para se atentar no fechamento das demonstrações financeiras. Então, nós, como auditores aqui, são assuntos que nós discutimos com uma certa frequência, né, nas nossas revisões, e é onde a gente, durante a revisão das demonstrações financeiras, é onde a gente acaba encontrando aí muitos erros, né? Então, são assuntos que para a gente... É uma lista que também não é exaustiva, mas acho que isso aqui também não deve ser usado como checklist, mas é mais alguns lembretes só, né? Então, aquelas empresas que no relatório da administração acabam colocando lá o EBIT, o EBITDA, né, ou até depois volta lá e faz EBITDA ajustado, então tem que tomar um pouco de cuidado, porque as informações que ela coloca para fazer o EBIT, o EBITDA, ela tem que amarrar com o que está nas demonstrações financeiras, né? Tem que estar diretamente vinculado lá. Então, em alguns casos, acaba tendo até questionamento da CVM com relação a isso. A gente tem ouvido falar muito disso aí, né, com essa questão da pandemia, que é justamente essa análise de continuidade, né? Então, empresas, sei lá, acho que a maior parte das empresas que tem varejo, por exemplo, ou até que estão associadas a turismo, enfim, estão sofrendo muito mais, né, com relação a isso, academias, por exemplo. E aí existe uma discussão muito, muito forte com relação à continuidade da operação dessas empresas, né? Porque é feito a projeção e a estimativa ali com base nos próximos 12 meses de operação, né? Então, isso foi um exercício muito difícil de fazer nesse último ano, por fechamento das demonstrações de 20, e eu tenho certeza que vai ser muito difícil também para a demonstração financeira de 21. Né? O efeito do Covid, eu já falei ali, né, o que seria ali necessário para relação à divulgação, não vou repetir aqui. Um tema aqui que também é comum é a compensação de ativos e passivos, então ela não é permitida, né, só com exceção quando tiver a mesma essência, a mesma natureza, né? Então quando a gente fala de PDD, provisão para perda de estoque, enfim. Um outro tema que também, acho que eu posso elencar aí uns 3 temas, né? Going concern, impairment de ativos e realização de imposto de renda diferido foi bem difícil no fechamento de 20 e vai continuar sendo para 21. Então, quantas empresas, né, acho que listadas, por exemplo, tiveram perdas por impairment registrado no ano de 20, né? Então, esse é um exercício que deve ser feito agora, né, com o fechamento de 21.
sobre o impairment dos ativos. Então, essa vai ser um outro desafio, e aí a recomendação aí para quem tá no dia a dia da área é antecipe o máximo essa discussão para não deixar ali em cima da hora, e também para discutir as premissas utilizadas nessas projeções, né? Porque essa é o mais, nas discussões efetivas, esse é onde é o assunto mais discutido, né? É justamente a expectativa de crescimento das empresas, por exemplo, que é bem difícil de ser avaliado. É bem subjetivo, então tem que ter um racional bem forte por trás disso. Oi? Anderson, eu posso Sim. te perguntar uma Claro. coisa? Claro. Com essa volatilidade de juros ou aumento de juros no Brasil, vocês estão vendo maior dificuldade das empresas para fazer previsões para impairment, principalmente? Então, ou não Cecília, faz muita sim. diferença? Não, eu entendo, você está até falando, né? Eu entendo que sim, porque isso vai impactar a operação dela, né? Por exemplo, vamos imaginar que ela tem um empréstimo, então ela vai ter que ter uma geração de caixa maior para pagar aqueles juros, porque ele aumentou, né? Então, se teve esse incremento desses juros, enfim, para o ano seguinte, ela vai ter um impacto direto, sim, nas projeções dela. Porque aumenta o meu juros, vai saída ser de mais caixa difícil, maior, né? meu valor presente vai ficar significativamente menor, né? Então, uma das regras lá do impairment é que se tem uma mudança de juros significativa, eu tenho que rever tudo, né? Então, eu não sei se você tem visto isso, o que as empresas estão pensando em relação a isso, já numa situação tão apertada de pandemia, né? Eu acho que você colocou bem, professora. É um tema que, por isso que eu estou falando de que para todos os clientes que eu tenho, eu estou antecipando o máximo essa discussão, porque tem que fazer a revisão para dezembro, e esse impacto dos juros vai ter que ser refletido, não tem jeito. É porque esses incrementos que está tendo, está pegando muita gente de surpresa. Ninguém esperava que, às vezes, teria todo esse incremento, né? Mas deveria sim impactar o fluxo, a projeção de caixa, e vai se alguma empresa tiver ali próximo de registrar um impairment, eu acho que esse ano aqui tem todas as características para registrar, né? Num ano de pandemia, ainda com esse aumento de juros, vai impactar sim. Você tinha falado também do EBITDA na lâmina anterior, sim. E daí a gente vai ter esse problema de EBITDA para sempre, né? Porque o IFRS resolveu não colocar a mão nesse vespeiro, é isso? Isso, é isso mesmo. Não coloca, e a gente como auditor também, a gente não gosta de colocar a mão nisso, né? Tanto que em caso de ofertas, quando tem ofertas, né, IPOs, por exemplo, a gente não opina exatamente nisso, né? Então, no cálculo, né? Mas que o que a gente sempre vê, às vezes, tem algumas piadas que a gente recebe, né? Que você vê lá o resultado da empresa muito ruim, mas só que o EBITDA é excelente, né? Porque as empresas, às vezes, começam a fazer com o EBITDA ajustado, tudo para ela não recorrente, né? Essa é outra discussão também, bem complexa, e que a CVM tem questionado bastante também, Cecília, principalmente nas ofertas que tem tido. A CVM questiona, mas o IFRS não quis colocar a mão nisso de jeito nenhum, né? Não. Nada. Isso aí é complicado, né? Eu acho que ela não vai... eu acho que não deveria... Eu também acho que não deveria se envolver também, mas enfim. Porque senão começa... Acho que tem outros índices também, né? Que começa... capital circulante líquido, aí começa... mas tem que ajustar, porque também isso aqui depende se eu vou pagar ou não, posso prorrogar, enfim. Vamos lá. Com relação à divulgação de incertezas, né, advinda aí de processos judiciais, e aí um pouco associado aí com que até o que a professora disse, o Carlos também, da parte do IFRIC 23, né, e o Silvio estava comentando bastante sobre esses ativos, ou se não está efetivamente, não tem o líquido certo, tem que deixar ainda a provisão registrada. Algumas outras também incertezas com relação à provisão de desmantelamento, benefício pós-empregado e outros, isso tem que estar bem divulgado nas demonstrações financeiras, qual que é o racional para isso.
Esse é daqueles 3 assuntos lá que eu entendo que é bem relevante, que gerou muita discussão em 20, vai gerar em 21. Um deles é a recuperabilidade dos tributos diferidos, né? Então, eu tenho vários casos aqui de empresas que tinham lá suas projeções, conseguiam fazer sua realização lá do seu prejuízo fiscal, né? E o que acontece é que com a pandemia ela não está conseguindo mais, né, recuperar. E quando você olha as projeções, né, ela é sempre feita aí com base no último ano, né, do real e projetado, a recuperação, aquela curva de recuperação, ela está sendo mais longa, né? Então, já tem diversas empresas que pararam de registrar esse imposto de renda diferido ativo, né, que elas tinham, e tem algumas que já estão começando a baixar esse imposto de renda. Então, isso aqui é um outro tema também que vai ser bem discutido nesse ano, tá? Então, um outro é o registro de eventuais ativos aí cobertos por seguros, se tiver algum sinistro, ou se não, só divulgação do que tem seguro ou não. Economias hiperinflacionárias, por enquanto o Brasil não é, espero que não seja, mas aí nos últimos anos, aí quem tem investimentos na Argentina, por exemplo, tem se deparado aí com essa discussão que tem acontecido lá, né? Então, isso tem acontecido, assim, com algumas empresas que têm investimentos lá. Anderson. Sim. Desculpa, só para recapitular, pela norma da CVM, o tributo diferido, se a recuperabilidade for maior que 10 anos, ela não pode ser maior que 10 anos, certo? Não pode. Tá. Quando eu coloco lá a projeção, né? É que assim, quando a gente usa o teste do impairment lá, a gente só tem que estar alinhado que é o seguinte, tem 3 coisas que tem que estar na mesma linha, né? Quando eu faço análise de going concern, eu vou usar a projeção para os próximos 12 meses, logicamente que eu vou fazer do caixa. Depois eu vou fazer o teste de impairment, eu vou usar uma projeção de 5 anos mais perpetuidade. Depois eu olho aqui, faço o meu contábil lá, depois faço estimativa eu faço uma estimativa adicional das adições e exclusões que eu tenho que fazer, certo? Para mim poder chegar a quanto que eu vou realizar de IR. Uma coisa que é interessante é que em alguns clientes, às vezes, as projeções não batem, né? Então, às vezes, ele cresce mais em uma ou outra, mas assim, a gente tem que tomar cuidado que as projeções têm que ser a mesma base, né, para tudo. Mas depois, quando você vai fazer o teste de recuperabilidade do IR, sim, ele é limitado a 10 anos. Né? Obrigado. Acho que isso é uma pergunta também que teve no chat aqui Sim. Perguntou se ainda é 10 anos, acho que respondeu já. Respondido, obrigado. Rodrigo. Tá, bom, gastos com pesquisa devem ser despesados quando incorridos e gastos com desenvolvimento devem ser capitalizados, né? Então, esse aqui é muito para empresa de software, tecnologia, né? A gente tem que, ainda hoje, né, as empresas, né, têm uma dificuldade muito grande, primeiro, de classificar isso, e o segundo é de ter o suporte para isso. Quando ele vai capitalizar alguma coisa, eu vou capitalizar a folha de pagamento, vou colocar 50% para todo mundo. Mas ele não tem um racional do que os 50% do funcionário que ele está alocando para dentro disso, né? Então, esse tipo de detalhe é muito comum a gente encontrar, né? Parece simples, mas ninguém gosta de escrever esse racional. Então, a gente sempre pede que as empresas têm que ter esse racional para descrever qual projeto está sendo alocado profissional. Eu sei que é trabalhoso, né, mas esse é o controle que tem que ter por trás disso. Primeiro passo, né, para eu conseguir reconhecer o ativo, eu tenho que saber quanto ele custou, né? Então, professora, mas no dia, assim, acho que a senhora também tem muita experiência de coisa. Quando você vai no dia a dia, às vezes, né, acho que acaba sendo corrido ali para o contador, para toda a área contábil, eles acabam não controlando no detalhe isso. E aí, chega no final do ano, com aquela correria de fechamento, ninguém tem tempo para fazer isso, né? E aí, a maior parte das empresas acabam jogando, assim, despesando porque não consegue ter uma análise feita pontual, um timesheet, por exemplo, né? Feito, onde eu aloquei, quantos por cento eu usei, eles acabam pegando, coloquei 5 funcionários lá da minha área de IT, então 50% das horas deles é para lá, né? Mas eu não tenho um racional para isso, né? É bem difícil isso. Parece simples, né? Mas
Isso não acho que é simples, não. Não acho que é simples de jeito nenhum. O controle é difícil, né? Isso aqui. Um outro tema é quando a gente fala lá que tem custos extraordinários, né? Então, a gente sempre fala que isso tem que ser alocado nas respectivas linhas da DRE. Então, tem um custo extraordinário com o quê? Administrativo, comercial, não sei, tem que estar alocado, né? Então, assim como a capacidade ociosa, ela tem que estar também associada no resultado, não pode estar... Detalha mais essa história de capacidade ociosa, porque a contabilização de ociosidade sempre é um problema na minha vida. Bom, enfim, aqui é assim, você imagina que você tenha lá na própria indústria, você tenha lá a sua capacidade total de produção, e você tem um espaço dela que você não está tendo por uma questão de, sei lá, a pandemia parou, você ficou lá, toda essa capacidade que você tem ociosa, ela tem que estar sendo registrada, você tem que estar mensurando ela e está tendo registrado dentro do período onde está incorrendo. O que tem acontecido é que algumas empresas têm segurado isso no resultado, né? E depois amortizado ou registrado quando de fato começa a operacionalizar de novo, até a operação de novo, né? Às vezes aqui você está falando, às vezes que eu tenho um galpão que eu aluguei, mas uma parte dele eu não estou usando ainda. Então, essa parte que eu não estou usando, então essa parte do aluguel, em vez de eu jogar para o resultado, eu acabo registrando ela dentro do meu ativo e vou capitalizar no futuro, por exemplo. Tem bastante coisa para isso. Não sei, Silvio, você tem mais algum exemplo aí? Eu acho que é isso mesmo. Não sei, professor, é isso que você tem visto? Qual que é? Eu tenho visto essa dificuldade, primeiro essa dificuldade das pessoas jogarem as coisas para despesa, né? Saudade do ativo diferido, eu acho. Assim. Bem lembrado. E outro ponto é quando efetivamente a gente tem uma ociosidade na fábrica, né? Essa dificuldade de colocar como despesa do período e não ficar guardando isso dentro de estoque e estragar todo o meu custo médio lá. Exatamente, porque depois você acaba, quando você vender, você acaba tendo até prejuízo lá na frente, né? Porque, e aí depois entra uma outra discussão, né? Porque vai entrar no seguinte, que você também não está tendo margem nos produtos que você está vendendo, né? Então, enfim, eu acho que de um jeito ou de outro, esse assunto, ele tem que ir para o resultado. Acho que o que a nossa dificuldade é que, acho que é isso, né? Acho que a senhora resumiu de uma maneira perfeita. Os clientes sentem falta aí do antigo ativo diferido, né? Um outro ponto aqui, acho que o Silvio já falou e comentou também até da revisão lá que o IASB está fazendo sobre a questão dos covenants, mas pelo jeito isso aqui não vai dizer que se você pegar um waiver subsequente você vai conseguir registrar ele, mas na verdade a análise vai aumentar, né? Então você vai ter que fazer, acho que com base até na projeção que você fez, que você vai usar para o going concern, para a realização do IR diferido, teste de impairment, essa projeção também deve ajudar você a determinar, a calcular os índices ali nos contratos, né? Um outro é o registro dos passivos de contratos onerosos, né? Ou alguma outra obrigação que possa surgir aí de acordos trabalhistas que você fizer, que aconteceu nas empresas, né? Um pouco associado com provisão de reestruturação também. Avaliação das propriedades ali para investimento, que ela pode ser custo ou valor justo, né? Mas você não foge de calcular o valor justo, porque se você considerar custo, você vai ter que divulgar qual que é o valor justo. Então, algumas empresas acabam esquecendo, né? Ela fala, eu considerei pelo custo essa propriedade para investimento, mas eu não vou registrar pelo valor justo, então não preciso calcular. Não, você precisa calcular porque você tem que divulgar qual que seria o valor justo. Taxa de desconto aqui para a estimativa do valor presente de passivos atuariais, se aplicado, né? Tem uns casos que são aplicados e aí isso é mais complicado. No formulário de referência, né, o auditor emite uma carta anual de controles internos, né, da auditoria. Essa carta tem que ser emitida pelo auditor em até 60 dias.
né? Que é uma regra, assim, que a gente usa, é determinada pela CVM, mesmo aquelas empresas que não são CVM, a gente acaba tendo que, acho que é um prazo razoável. Logicamente que as empresas, aquelas que têm, que é capital aberto, eles exigem isso com certeza muito antes, porque o comitê de auditoria acaba pedindo isso antes, né? O que tem que se atentar é que se tiver alguma deficiência significativa apontada nessa carta, e o auditor ele tem que apontar quando tem uma deficiência significativa, ela tem que estar apresentada no formulário de referência como essa natureza de deficiência significativa. E qual é o plano da companhia para mitigar essa deficiência, né? E qual é o plano para implementar controles e melhorias para isso. O que a gente vê em alguns casos é, apesar do auditor emitir a carta de representação, quando você vai no relatório de referência, você acaba não encontrando esses pontos aí de melhorias que são considerados deficiências significativas, né? Que são classificados como. Aqui, a questão daqueles testes de estresse de exposição, quando a gente fala da nota de instrumento financeiro nas demonstrações financeiras, risco de liquidez, risco de taxa de juros, câmbios, é muito comum as empresas acabarem não cruzando os números ali dentro. Ela faz a primeira versão da DF, deixa o número antigo, não calcula, enfim, isso sempre é um ponto de atenção. Provisão de reestruturação aqui, enfim, lá no CPC 25, 70, 83, os parágrafos lá, detalha bem o que tem lá. Muitas empresas acabam colocando custos desnecessários, aí, ou custos que não é permitido pela regra. E na combinação de negócios, o que é importante dizer é que, assim, desde o momento que você comprou e vai ter uma demonstração financeira, nem que for preliminar, como um ITR para entregar, você deveria calcular ali e apresentar um PPA, que é o Purchase Price Allocation preliminar. Ah, mas não é que você tem um ano para alocar. Você tem um ano para chamar de final. Mas você precisa fazer uma alocação já inicial, uma alocação preliminar dos números. Se for uma alocação, uma aquisição que você fez em eventos subsequentes, vamos imaginar que você fez em janeiro de 22, está emitindo a DF de 21, você precisa divulgar na nota de evento subsequente qual é a expectativa de alocação desse possível ágio gerado nessa transação. Aqui tem um ponto, essa norma, né, que é a da apresentação das DFs, é sempre um guia, né, para caso surja alguma transação que não é usual aí do dia a dia da companhia, e então é importante ir lá para seguir o que está lá nessa norma. O que tem muita gente esquecendo e depois acaba ali comprometendo a competência do responsável técnico, que é o contador, né? Aquele monitoramento de créditos de educação, né, do CRC, aquela pontuação. Tem alguns contadores aí que acabam não tomando cuidado com relação a isso e depois eles acabam sendo penalizados por isso. Então, precisa avaliar a competência dele em cada fechamento, se ele cumpriu todos esses créditos necessários para aquele ano. E tem a parte do rodízio dos auditores, né? Os auditores não deixam esquecer isso, né? Porque a gente tem uma área de mercados bem grande que a gente acaba monitorando quem vai fazer rodízio justamente para lógico, se apresentar como auditor até para uma futura, mas é algo que a companhia tem que monitorar bastante aí, né? Algumas empresas gostam de fazer mudança de auditor aí a cada 3 anos, tem um comitê específico para isso. Não tem um comitê específico para isso e acabam mudando a cada 3 anos, tem algumas que fazem com 5 anos. Isso foi alguns lembretes aqui, algumas dicas aqui sobre mais a compilação da DF, né? Esse assunto, a gente só trouxe também, assim como o Stock Option, a gente trouxe aqui para discussão, é só uma lâmina, é bem rápida, a gente tem um guia específico que é de abertura de capital de 2021, ele é bem legal esse guia, assim, ele tem muitos detalhes ali do que a empresa precisa fazer, então a gente vou falar rapidamente aqui de alguns tópicos aqui, antes e depois do IPO. Então, como eu falei, ele é algo que foi muito significativo aí nos últimos 18 meses, bem intenso, né? O volume de IPOs que ocorreu. Então, ele impacta aí de uma forma ou outra o ano de 21. Então, assim, algumas dicas aqui para quem está pensando em fazer IPO, tem algum cliente que quer fazer um IPO, alguma coisa assim. Eu acho que o importante é a definição
primeiro passo é a definição do local e do regulador aí que vocês querem fazer o IPO, ou seja, o CVM ou SEC. O segundo caso é, bom, então eu tenho que partir para a contratação de bancos, advogados e auditor. Lembrando, né, que se eu fizer um IPO CVM, eu tenho que ter opinião ali dos últimos 3 anos no auditor independente. Se for SEC, e ele for um Emergent Growth Company, onde a receita da companhia é de até 1 bilhão 0,70 dólares, ele pode apresentar uma demonstração financeira de 2 anos. Caso ele ultrapasse esse valor de receita, ele tem que apresentar a demonstração financeira de 3 anos. Depois disso, você deveria ter um cronograma detalhado dessas tarefas, né? O que usualmente a gente vê é que as empresas, às vezes, não têm expectativa de fazer o IPO e, de repente, acaba sendo aí sondadas, né, por bancos, investidores e decidem fazer o IPO em 3 meses. Né? Então, ela não tem nem auditoria do último ano e quer fazer o IPO em 3 meses. Então, isso gera aí um estresse muito grande aí dentro da companhia, né? E posso dizer com certeza que é muito difícil isso acontecer, né? Se conseguir realmente fazer um IPO em 3 meses de uma empresa, às vezes, que nem foi auditada, não teve nenhum ano de auditoria. Se a empresa é auditada e ela teve, acho que isso é importante falar, né, que às vezes a gente ouve muitos contadores questionando os auditores, né? Ah, mas eu emiti uma opinião, você emitiu uma opinião para o ano de 2020, por que você tem que agora ir lá e refazer ou complementar a auditoria? Né? Porque o auditor foi contratado para fazer aquela auditoria no ano de 20 para um escopo de capital fechado. E agora ele está sendo recontratado para um escopo de companhia aberta. E aí, para CVM, então o auditor tem que ir lá e complementar procedimentos. E uma coisa que é importante e aconteceu muito esse ano aqui no Brasil, principalmente, né, porque às vezes tem fundos significativos por trás das empresas e eles acabam agrupando os negócios para depois fazer um IPO. Quando existem aquisições significativas, tem que ser observado, tem um cálculo de materialidade, aqui se eu não me engano está na CVM 480, você vai ter que olhar bem no detalhe lá, porque se for uma aquisição significativa, você tem que voltar e fazer uma DF pro forma, como se já existisse essa empresa no ano anterior, ou nos últimos 2 anos, então tem que tomar um cuidado com relação a isso, tá? Após o IPO, ali, eu acho que a responsabilidade da companhia, né, dos administradores, justamente fazer a manutenção e treinamento contínuo de toda a equipe, a preparação das informações contábeis ali, confiáveis e tempestivas, né, que a gente usualmente vê quando a empresa acaba de fazer o IPO, ela contrata muito terceiro, né, para fazer o IPO para ela, para ajudar ela a conseguir fazer o IPO, e no dia seguinte do IPO, você acaba não tendo mais, ali o terceiro, né? E aí você não preparou a sua equipe, né? Então, como você não preparou a sua equipe, você às vezes não vai conseguir cumprir o prazo que é do regulador. Então, isso é bem importante. Um ponto importante é o monitoramento das projeções e metas apresentadas durante o IPO, porque as empresas acabam apresentando e demonstrando muito sobre essa questão do que elas querem fazer, as projeções que querem fazer, enfim. E depois ela acaba não cumprindo isso de forma trimestral. Então é importante esse monitoramento. O outro ponto é as melhores práticas aí de governança corporativa. Isso já tem que ser pensado desde antes de criar o IPO. E 2 assuntos que impactam aqui a demonstração financeira. Um deles eu já falei, que é o pagamento baseado em ações, que mudou bastante aí. E o segundo assunto é com relação aos custos do IPO, né? Por que é importante esse tema? Porque todo aquele custo que teve durante o processo do IPO, como bancos, advogados e auditores que são significativos, a companhia acaba deixando ali como um antigo diferido, né? Ela acaba deixando ali como pagamentos antecipados, ela acaba retendo aquele valor até o momento da transação. No momento da transação, ela vai e começa a capitalizar isso, né? Ela deixa dentro do equity esse valor e vai capitalizando, jogando para o resultado aí ao longo do tempo. O ponto é que tem 2 coisas para ser observado. Em alguns momentos, a companhia faz todo o processo, chega no final, ela decide não fazer o IPO, e nesse momento ela tem que registrar isso no resultado, né, de uma vez só.
E o segundo ponto é quando eu tenho aqui emissões primárias e secundárias. Primárias, então, é para a companhia, secundária para o investidor, que é o dono da companhia. Aquela parte que é do secundário, eu não deveria estar registrando dentro do resultado da empresa, né? Só se a companhia já fez o disclaimer disso dentro do prospecto dela. Porque senão, a partir do momento que eu fiz o IPO, eu começo a jogar aquela despesa dentro do meu resultado e eu acabo penalizando os minoritários, né, da companhia. Então tem que tomar um pouco de cuidado com relação a isso também, que é um tema muito comum da CVM questionar. Em relação aqui ao ataques cibernéticos aqui, eu vou ser breve também. Eu acho que a gente deixa aqui as portas abertas aí para o Mackenzie para a gente fazer um webinar só desse assunto, porque ele tem sido bem discutido nos últimos meses aí. Esse ano foi muito discutido. Toda semana a gente ouve que tem alguma empresa que teve um ataque cibernético, né? Então, para a gente está sendo um assunto muito discutido, né? Tá todo mundo aprendendo bastante com isso, né? Então, tem algumas formas, né, que são chamadas de ataques cibernéticos. Então, o primeiro é vazamento de dados, onde tem usuários não autorizados que acessam o sistema de IT, né, e capaz de extrair alguma informação sensível da companhia. Aqueles e-mails, né, que eles acabam enviando para os usuários com um link, como se fosse a empresa mandando para eles, né? Então, aí acaba passando a ser... ele entra achando que é a empresa, e na verdade não é, né? Na verdade quem é um vírus, alguma coisa assim, né? O segundo é uma disseminação daquele malware. Então ele é o quê? Um usuário não autorizado que acessa os sistemas de TI e transmite um vírus lá dentro e efetua essas atividades nos sistemas da companhia. E o mais comum que a gente tem visto, né, que eu acho que é o mais pesado, é esse ransomware, que é justamente aonde eles entram no sistema da companhia, né? Esse invasor ele acaba acessando os sistemas e criptografando os sistemas e colocando senha nisso, né? E o que usualmente a gente tem visto é o pagamento de resgate aí, não em todos os casos, mas em alguns casos que tem acontecido, né? Então, porque eles não conseguem ali desbloquear. Então, eu tive um caso, por exemplo, recente, que depois que eles descobriram, esse invasor já estava no sistema da companhia há mais de um ano e ela conseguiu colocar também, criptografar e colocar vírus até nos backups que foram feitos no último ano. Então isso a cada dia que passa está ficando mais sofisticado, mais difícil de detectar, né? Qual o impacto disso para a gente, né? Nós contadores, auditores, etc. O que a companhia deveria fazer? No primeiro momento ela tem que comunicar lá o ocorrido, né? Acionar aí, criar uma gestão de crise para tentar sanear ou tomar as decisões adequadas para isso, reportar isso para o regulador, né? Olha, tive um ataque e o que está sendo feito para isso, e envolver toda a equipe, né? De legal, IT, e aí depois o próximo passo que está na parte de investigar, ela tem que, nessas salas de crise que ela cria, ela tem que contratar ali uma equipe de IT, de cyber, caso ela não tenha, e com certeza contratar uma equipe forense, justamente para ajudar e rastrear aonde foi que existe, onde foi colocado as senhas, né? Quais sistemas foram, será que os backups foram, né? E aí depois faz as correções e conclui ali quais os impactos que tiveram para dentro da companhia, né? Ou até conclui, né, em alguns casos, que tem que ser pago um resgate para poder obter as informações de novo, e isso tem que ser divulgado nas demonstrações financeiras também, né? Desde o momento que tem o fato relevante, ele deve ser divulgado. E também a companhia, enquanto ela não restabelecer todos os sistemas desse ataque, nós também, como auditores, não conseguimos dizer que essa companhia vai continuar com suas operações, né? Porque ela não conseguiu restabelecer ainda. Então, nós também não conseguimos emitir o nosso relatório enquanto eu estiver nessa fase de restabelecimento dos sistemas. Somente ao fim, quando ela conseguir restabelecer os sistemas e tiver capacidade de divulgar os impactos, o auditor tem condições de remitir sua opinião. Porque aí sabe que as operações da companhia, elas podem
ser continuadas e ser entregues. Tá? Mas esse aqui é um tema bem específico, eu só quis pincelar aqui porque é algo que realmente chama bastante atenção, né? E aí nós, como contadores aqui, temos que estar bem atentos a isso. Como você falou, vale a pena, né? A gente pensar num evento só em relação a isso, né? Tá marcadinho, gente, tá marcadinho aqui. Não, esse webinar, nós aqui da UI, vamos trazer os especialistas de cyber, e aí a gente vai, eu acho que depois de ouvir o que eles têm para falar, a gente vai ficar bastante preocupado, porque quando eu falo com eles, ou quando eu vejo esses ataques, assim, quem está fazendo os ataques, eles fazem um negócio muito bem programado, e cada dia eles estão sendo cada dia mais espertos, assim, eles estão aprendendo muito mais com isso, né? Silvio, você quer passar aqui? Esses nossos projetos que estavam aí na agenda do IASB, então a gente tem projetos relevantes para o Brasil, como por exemplo a combinação de negócio do controle comum, a classificação de dívidas, a gente já comentou, o Dynamic Risk Management, que é a questão do Head Account, né, que é um projeto aí do IFRS 9 que ainda está pendente, que vai ser retomado pelo IASB futuramente. Os instrumentos híbridos, né, ou compostos, que são aqueles instrumentos financeiros com características de dívida e de patrimônio, né, que são bastante polêmicos aqui no Brasil, que já foram vetados pela CVM, mas que também está na agenda futura do IASB. Um assunto que o IASB está discutindo muito agora no final do ano, que o CPC vai enviar comentários para o IASB até o Natal, é a questão da amortização do ágio, né, do goodwill, que foi extinto, logicamente, a amortização do ágio, mas o IASB está seriamente reconsiderando retornar com esse dispositivo aí no seu arcabouço. Então, o IASB perguntou especificamente para o Brasil se haveria uma dificuldade na estimativa da vida útil do ágio, né? E a gente está comentando que para fins fiscais a gente só utilizava aquele período entre 5 e 10 anos ainda hoje, né? Que gera uma diferença aí entre livros fiscais e livros contábeis, né? Possivelmente não vai voltar a amortização, mas é interessante saber que o IASB está estudando isso também. Existe um projeto maior também chamado Better Communication, que é a melhor comunicação, né, tanto em termos de peças primárias, que é balanço, DRE, mutações, fluxo de caixa, né, e que é esse Primary Financial Statement. Então, já tivemos algumas audiências públicas sobre isso no passado, e o IASB vai continuar aí no futuro com esse projeto, principalmente aí voltado para divulgação e notas explicativas, né. Então, já tem um projeto piloto que começou com a divulgação do valor justo e do plano de aposentadoria, né, dos benefícios pós-emprego, e o IASB pretende, com base nessa audiência pública dessas duas normas, também estender aí uma modificação e divulgações para todos os outros pronunciamentos. A questão do IFRS para pequenas e médias empresas, né, vai ter uma segunda revisão aí completa, né. No Brasil, inclusive, a gente já está tendo também uma audiência para duas novas normas para pequenas empresas, que é a norma para microentidades e a norma para pequenas empresas com faturamento até 78 milhões. Né? Então, o intuito é tirar as empresas da informalidade contábil, né, e criar pelo menos um framework que é mínimo para essas pequenas e médias empresas possam adotar também no Brasil. Silvio, fala um pouquinho mais sobre isso, porque, poxa, a gente tem dois conjuntos, basicamente, de normas, fora o que não segue o IFRS, mas as empresas deveriam utilizar, sei lá, para empresas no Simples Nacional. Então, agora a gente, em vez de ter 3, a gente vai ter 4. Fala mais sobre isso. O CFC está propondo aí criar duas novas normas, né? Porque, logicamente, que o IFRS para pequenas e médias não pegou no Brasil, ou por desconhecimento, ou por falta de fiscalização e enforcement, né? Então, acho que o CFC está incentivando aí os contadores de pequenas e médias empresas a adotarem pelo menos alguma estrutura conceitual, né? Então, existem duas novas estruturas aí que estão em audiência pública, né, que é a primeira para microentidades até 5 milhões de faturamento e uma segunda aí para quem fatura entre 5 e 78 milhões. Né.
Então, esses pronunciamentos, logicamente, o IFRS para pequenas e médias, acho que tem quase 300 páginas. Né? Então, para microentidades deve ter 17 páginas, para o outro acho que deve ter 50 páginas. Então, é realmente tirar da informalidade essas pessoas, essas entidades que só fazem cálculo de imposto, né? Principalmente as pequenas e médias, as empresas que aplicam simples. E é um framework bem enxuto, né? Você não precisa nem ter um sistema como tal, você pode até controlar em planilhas, muito possivelmente, né? E é bem simplificado, você não tem notas explicativas, você só tem basicamente o balanço e a DRE, né? Então, acho que é uma iniciativa muito bem-vinda do Conselho Federal, né? Para que o papel do contador seja mais relevante na sociedade. Não é porque a empresa é pequena que ele é tributado pelo Simples que ele não precisa ter nenhum registro contábil, né? Então, acho que é uma iniciativa interessante, né? Que acaba fugindo um pouco da total convergência ao IFRS, né? Mas eu acho que isso é uma discussão secundária, né? Acho que na medida que as empresas vão adotando pelo menos essa norma para microentidades, o segundo passo seria ela migrar aí para as pequenas e médias, né? O único problema é que o CPC, o IFRS para PME, ela, querendo ou não, é muito complexa, né? Acho que a maioria das empresas brasileiras não tem aquela sofisticação, aquela complexidade em seus negócios para se justificar a adoção de um PME, mas acho que já é um passo aí essas duas normas do CFC aí para incentivar a escrituração contábil de fato, né? Não sei se era essa a pergunta da professora, mas... Não, foi isso mesmo, né? Porque eu acho que é um assunto importante a gente falar de pequena empresa, microempresa. Então, eu acho que é importante a gente discutir isso. A gente, às vezes, na academia, a gente fica nesse mundo de companhia aberta, que são 400, né? E as outros 20 milhões, certo? Sim. Eu acho que justamente a intenção do CFC é isso, né? Focar na maioria dos 99% das empresas que existem no Brasil, que são pequenas e médias, obviamente, né? Bom, e o último tema aqui é o Supply Finance Arrangements, que são aquelas operações de risco sacado, né? Então, a CVM acho que já se posicionou bastante aí nos ofícios anuais, né? E isso foi levado também para o IFRIC, né? E o IFRIC decidiu enviar isso para o IASB, tanto que o IASB vai fazer uma revisão do IAS-7 em fluxo de caixa, no sentido de exigir uma maior divulgação dessas operações de risco sacado, forfeit, reverse factor, né? Tem vários nomes no mercado, vários produtos oferecidos pelos bancos no Brasil, né? As companhias tentam deixar isso na linha de fornecedores, né? Mas tem algumas que mudam prazo, mudam taxa, então tem que ver que isso é uma dívida, né? Então, o IASB vai exigir aí uma divulgação mais clara e também uma divulgação, tanto em nota como no fluxo de caixa também, né? E ele também coloca um pouco mais de guia aí para você, pelo lado do comprador, não sei se deveria ser uma dívida ou um saldo de fornecedor, né? Anderson, acho que é isso, sim. Tem só uma pergunta aqui, claro, do Tarcísio. Tem previsão para as normas nas microentidades? Ele fala dessa forma. Eu não estou lembrado muito, mas como está em audiência pública, ele geralmente leva de 2 a 3 anos até a sua aplicação efetiva, né? Que ele comenta aqui, né? Que é a maioria aqui no interior do estado é a realidade, né? A nossa realidade. Obrigada. acho que a apresentação é isso, né? Aqui um pouco da UI, enfim, a empresa sediada em Londres, tem mais de 300 mil funcionários, presente em 7 mil escritórios, 150 países. Aqui no Brasil a gente está em 15 escritórios, 12 cidades, contamos aí com mais de 5.300 profissionais. E acho que é isso, acho que, enfim, a gente deixou aqui também um link, eu sei por causa do horário aqui, mas a gente deixou um link aqui que é do nosso Good Group. Silvio, se você quiser falar, porque o Silvio que é o editor, ele que faz isso há alguns anos já, se quiser falar isso, por favor. Não, a gente vai ter um evento de lançamento dessa publicação, já é, acho que o 11º ano que é emitido essa publicação, que é um modelo de demonstração financeira da UI, né?
Mas em 26 de janeiro, às 9h30 da manhã, a gente vai fazer um evento de lançamento, que a gente vai comentar basicamente os itens que a gente comentou aqui, mais alguns que a CVM vai incluir em seu ofício anual, que deve ser emitido aí no começo de janeiro, né? Então, para quem tiver curiosidade, o website da EY, vocês vão poder encontrar o convite, acesso liberado para todos. Tem aquele guia de abertura de capital que a gente emitiu esse ano, então ele tem aqui um nível de detalhe muito grande aqui das transações. Acho que, professora Cecília, professor Carlos, assim, do nosso lado, acho que era isso. Eu não sei se tem alguma dúvida, algum comentário. Tati, tem alguém aí no chat perguntando? Eu adorei o evento, queria parabenizar vocês pelo evento, eu me diverti muito. Não. Bem, parabéns, Anderson. Parabéns, Silvio. Foi excelente, foi muito bom. Acho que a gente tem, dentro desse ano, acho que vamos ter bastante desafio. Acho que foi muito bacana. Parabéns e parabéns para a Tati também, professora. Tati sempre organizando aí os eventos, ajudando. Parabéns, Tati. Vamos para o próximo ano aí, novos eventos. Já temos tema para o próximo temos um ano. aí Já temos na gestão do Anderson. Sim. Não, bom, eu, assim, agradeço o tempo, né? Tatiana, professora Cecília, professor Carlos pela ajuda, o Iadomar que sempre apoia esse tipo de evento. E também aqui agradeço em nome da UI, né? Com certeza nós da UI é um privilégio estar junto com os acadêmicos, a gente quer cada vez mais se aproximar aí. Silvio. Não sei. Não, agradeço também a professora Cecília, a professor Carlos, a oportunidade, a professora Iodomari. Estamos aí, à disposição aí. Maravilha. Muito bom. Bom, gente, aqui nós tivemos, as perguntas foram respondidas, o pessoal está agradecendo. Quero lembrá-los que para seguir nossa página no YouTube, no Instagram, e posteriormente a gente vai subir esse vídeo também lá na nossa página do YouTube, tá? Agradeço assim imensamente, né, a oportunidade de estar aqui, a professora Cecília, o professor Carlos, o Anderson, o Silvio, um prazer aí conhecer um pouquinho mais de vocês, e foi um compartilhamento aí maravilhoso. Meu pai mesmo já mandou para mim a mensagem: Tati, aconteceu no escritório lá em Bauru, né, que eu sou lá do interior de São Paulo, esse negócio do ataque. Então, assim, você vê, a gente pega todos os públicos aqui, e é isso que a gente quer, né? O compartilhamento aí das experiências, né? Agradeço a todos. Muito obrigada. Obrigado, pessoal. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Boa noite.